Olá pessoal, tudo bem? Vamos falar aqui mais uma vez sobre hipertensão arterial, essa doença muito negligenciada e que pode trazer inúmeros danos ao coração, né? Ao nosso órgão mais nobre, a nossa bomba. Então vamos discorrer mais um pouco sobre a hipertensão arterial e o que você pode fazer para controlar, para poder abaixar a tua pressão de forma natural. Então se você quer saber mais sobre isso, fica comigo até o final do vídeo e roda a vinheta! Olá amigos do coração, tudo bem? Eu sou o Dr. Roberto Iano, cardiologista, especialista em marca-passo. Já não se esquece, depois se inscreve no canal, clica no sininho para receber todas as notificações. Se você gostar do vídeo, no final, você compartilha ele aí com seus amigos do WhatsApp, seus amigos aí do Telegram, tá? Você vai ajudar, pode estar ajudando a salvar uma vida e ajudando a salvar o mundo. A minha ideia aqui é salvar o mundo e eu quero saber se você vem comigo ou você não vem. Mas falando sobre a hipertensão arterial, primeira coisa, o que é hipertensão arterial? É quando você tem níveis mantidos e elevados acima de 140 milímetros de mercúrio da pressão arterial sistólica e ou 90 milímetros de mercúrio da pressão arterial diastólica. Então você imagina ali o coração, ele bate, relaxa, bate, relaxa. Quando ele está contraindo, se durante essa contração a tua pressão estiver acima de 140, ou se durante o relaxamento do coração a tua pressão estiver acima de 90 milhões de mercúrio, é porque você está hipertenso, porque você tem pressão alta. Outra coisa, a gente já sabe que tem aquele nível que é aquele nível limítrofe, que é quando a pressão arterial sistólica está acima de 130, ou a pressão arterial diastólica está acima de 85 milímetros de mercúrio. Então a gente sabe que acima de 130 por 85, o organismo já pode começar a sofrer danos cardiológicos. Já pode aumentar o risco de ter infarto, de ter derrame cerebral, de ter insuficiência cardíaca, de ter insuficiência renal. Então olha aí por que eu gosto de falar tanto da hipertensão arterial. A gente sabe que a pressão alta é responsável por 400 mil mortes todos os anos no Brasil e a grande maioria dessas mortes poderiam ser evitadas se a pessoa controlasse bem a tua pressão, se a pessoa mantivesse ali a tua pressão em torno de 12 por 8, ou até considerada a pressão ótima, não é nem 12 por 8, são níveis de pressão abaixo de 12 por 8. Se a pessoa tivesse o estilo de vida adequado, fizesse tudo direitinho, seguisse a orientação do teu cardiologista, tomasse as medicações direitinho, com certeza esse número de 400 mil iria reduzir drasticamente. Então vamos falar de algumas medidas não farmacológicas, ou seja, sem medicamento. Eu não estou falando aqui para você parar com a tua medicação, tá? Mas são medidas que eu vou dar aqui para vocês para ajudar. Além da medicação, se houver necessidade, o que você vai fazer para conseguir reduzir ainda mais a tua pressão alta? Então, é o que eu falo sempre, você tem que fazer uma mudança no estilo de vida. Então isso inclui o quê? Melhora da alimentação. Então você tem que ter uma alimentação boa, uma alimentação balanceada, de preferência com uma nutricionista ou com um nutrólogo, em que você vai ter ali o teu cardápio de segunda-feira a segunda-feira do que você tem que comer, quais são os alimentos que vão ajudar a controlar a pressão alta. Mas geralmente são os alimentos mais ricos em potássio. É você restringir na alimentação a quantidade de sódio, então 5 gramas ali de sal na dieta por dia, mais do que o suficiente. É você comer bastante legumes, é você comer bastante verdura, é você reduzir a ingesta de carnes vermelhas, é você reduzir a ingesta de alimentos embutidos, é você reduzir a ingesta de alimentos ricos em gorduras saturadas, aquelas gorduras de baixa qualidade. É você aumentar sim o consumo de gorduras de boa qualidade. Porque muita gente acha que toda a gordura é ruim, mas não é assim. Existem as gorduras de excelente qualidade. Aquela que vem do abacate, aquela que vem das castanhas, aquela que vem das nozes. O próprio azeite extra virgem também, ele é um tipo de gordura excelente para o nosso consumo. Com relação em particular ao azeite, só cuidado, né? Se você esquentar ele ali até num refogado, às vezes lá ele já pode perder ali as propriedades anti-inflamatórias, antioxidantes, e aí pode vir a fazer mal assim como qualquer outro óleo.
Então a primeira coisa aqui, ó, é a melhora da alimentação. Pois eu quero que vocês coloquem lá na internet, ó, dieta DASH, dieta D-A-S-H, D-A-S-H. Essa dieta é a dieta do hipertenso. Mas nada mais é do que esse resumo aqui que eu fiz para vocês, né? Dessa alimentação saudável, dessa alimentação equilibrada. Outra coisa que você vai ter que fazer, então, primeira coisa é a melhora da alimentação. Segunda coisa é a questão que eu falo sempre, que vocês vão me xingar de novo, eu sei, mas que é fundamental, que é a questão do exercício físico, pessoal. Então, com relação ao sedentarismo, sedentarismo é uma coisa que faz parte do brasileiro e não deveria ser assim. Então, o brasileiro está cada vez mais sedentário, cada vez mais desanimado, não querendo se exercitar. E a gente sabe que a atividade física é de extrema importância para o controle da hipertensão arterial. Não só aquela atividade física aeróbica que você deve fazer mesmo. Se você pode, você faz uma caminhada. Se você tem mais tônus muscular ali, você pode arriscar até uma corrida ou fazer uma própria natação, fazer ginástica. Se você está mais debilitado, você pode começar com uma fisioterapia, um pilates, por exemplo, mas você tem que manter se movimentando. Então a recomendação é que você faça pelo menos 150 minutos de exercício por semana ou 75 minutos de exercício por semana, mas aquele exercício mais intenso. Misturar também, não fazer só atividade ali de caminhada. Eu sempre falo, é melhor você ir caminhar, você andar, pega lá tua amiga, joga a conversa fora, vai caminhar. É melhor fazer uma caminhada do que não fazer nada. Mas se você conseguir fazer também atividade resistida, aquela de musculação, no mínimo aí 2 vezes por semana, isso vai ser importante tanto para o controle da tua pressão, para proteção cardiovascular então, como também para melhorar, né, o teu equilíbrio, a tua força muscular. Você se sentir melhor, você se sentir mais forte. Então a atividade física de musculação, aquela de resistência também é extremamente importante. Então aqui a gente já tem 2 dicas fundamentais para o controle da hipertensão de forma natural, que é ter essa alimentação saudável, alimentação balanceada, comer alimentos de boa qualidade, evitar aqueles alimentos industrializados, processados, multiprocessados, fazer pelo menos 300 minutos por semana de exercício físico. Isso é fácil demais, né, pessoal? Divide aí por 5, 300 minutos por semana, dá 1 horinha por dia ali, né? Você consegue fazer isso com total tranquilidade, né? Tem gente que fala até 150 minutos por semana, mas eu sou assim, eu já oriento os meus pacientes em particular a fazer logo 300 minutos por semana. Porque se ele fizer metade disso, ele já vai estar pelo menos dentro da diretriz recomendada aí. Mas 300 minutos por semana, aí você vai estar fazendo ali atividade física de forma eficaz e de maneira a controlar muito bem sua hipertensão arterial. A terceira coisa que eu estou pegando muita gente no consultório é com relação à privação do sono, pessoal, a questão da insônia. Muita gente reclamando, doutor, não consigo dormir, chega de noite eu não consigo pegar no sono. Ou eu inicio o sono, mas logo eu já acordo 2, 3 horas da manhã e não consigo dormir mais. E a gente sabe que a privação do sono também está diretamente associada à hipertensão arterial. Porque você imagina, você dorme pouco, aí seu sistema nervoso simpático está lá em cima. Isso faz aumentar a tua frequência cardíaca, isso faz aumentar a tua pressão arterial. Ainda mais no outro dia você acorda cansado, sem vontade ali de fazer as coisas, sem vontade de se exercitar. Aí nisso você já está alimentando mal. É fast food, é comida gordurosa, comida industrializada, o que te deixa mais inflamado, te deixa mais cansado. Isso vai virando uma bola de neve porque você dorme mal, acorda mal, come mal, não se exercita. Aí no outro dia você tem insônia novamente. E aí eu sempre falo, não, nesse caso você deve procurar ajuda médica também. Se você está tendo insônia, se você não consegue dormir ali pelo menos as suas 6 horas ou 8 horas seguidas ali. Se você está tendo insônia e você nota que isso está prejudicando a tua saúde, você tem que procurar um bom médico também, um bom neurologista, ou muitas vezes até um bom psiquiatra se tiver algum componente ali de ansiedade ou de depressão associado. Mas você não pode, eu tenho insônia mesmo, é normal dormir 3 horas por dia, para mim é normal. Não, para você é anormal dormir 3 horas por dia. Então você tem que procurar ajuda médica. Então a insônia, na realidade o contrário, você dormir bem também vai ajudar no bom controle da pressão. Então aí já temos 3 coisas, alimentação, exercício físico e dormir bem. Linkado nessa questão de dormir bem,
a gente tem a questão do estresse e da ansiedade. Então a gente sabe, né? Depois da pandemia virou uma loucura isso aqui, né? Tá todo mundo ansioso, tá todo mundo estressado, tá todo mundo à flor da pele. Eu raramente atendo um paciente lá no meu consultório que não fala, doutor, eu tô ansioso. Sem eu perguntar, eu tô ali tirando a anamnese, ah não doutor, mas a questão da ansiedade é uma coisa que tá demais. Então é uma coisa que realmente tomou conta do mundo, mas no Brasil a coisa tá degringolada, né? Tá todo mundo ansioso, todo mundo estressado. E a gente sabe que a ansiedade é a mesma coisa, aquela questão, a pessoa fica ansiosa ali, a ansiedade aumenta a frequência cardíaca, o aumento da frequência cardíaca faz elevar a pressão arterial. Então a gente sabe que tanto pessoas mais ansiosas, mais ligadas, mais agitadas, ou até aquelas pessoas mais depressivas, né, que só quer ficar em casa, que só quer ficar ali sem fazer nada, elas têm uma maior tendência a serem pessoas hipertensas também. Não só por conta dessa questão do aumento da atividade simpática, o aumento da frequência cardíaca e aumento da pressão arterial, mas as pessoas mais ansiosas, as pessoas mais depressivas, elas têm menos vontade ali de sair para fazer um exercício, para fazer as suas atividades de lazer, de se alimentar bem, né? Geralmente aquela pessoa mais ansiosa, ela come qualquer coisa que vê pela frente. Já aquela pessoa depressiva, ela tende a se alimentar mal, ou às vezes não tem vontade de comer, ou quando come alimentos de baixa qualidade. Então aqui recapitulando, já falamos 4 coisas para controlar a hipertensão de forma natural. Então o que você tem que fazer? Se alimentar bem, fazer exercício físico, dormir bem e controlar o teu estresse. Vamos lá para mais uma coisa que você pode fazer de forma natural. Quarta não, né? Quinta coisa que você pode fazer de forma natural para controlar ali a tua hipertensão arterial. E quinta coisa que você tem que fazer para baixar a tua pressão de forma natural é arrumar atividades de lazer. Então você ter um hobby, né? Então você fazer algum exercício físico, algum esporte, um tênis, por exemplo. Eu atendo muitas senhorinhas que praticam aquele tênis mais para idoso ali, que é um tênis adaptado, que eu acho muito legal, por exemplo. Tem pacientes minhas que fazem aquele golfe adaptado, né? Então tem inúmeros esportes voltados para pessoas mais velhas em que eles já se reúnem, já batem um papo, já conversam, já se movimentam. Ou se você não quiser fazer atividade em grupo, atividade em grupo dá aquele ânimo, né? Te estimula ali em viver em comunidade. A gente sabe que viver em comunidade aumenta a sobrevida do paciente e faz ele controlar a pressão, né, de forma natural. Mas você fazer lá uma meditação, o próprio yoga também ajuda a controlar a hipertensão. Mas essa questão de ajudar o próximo e essa questão de conseguir arrumar uma tribo ali para você viver, principalmente ali depois dos 50, 60 anos, isso com certeza vai ajudar a controlar a tua hipertensão e melhorar o teu estilo de vida. Olha aí então, pessoal, quanta informação, olha aí quanta dica que eu dei para baixar a pressão de forma natural. Então você aí, se você gostou, você tem a obrigação de compartilhar esse vídeo, tá pessoal? Compartilhe esse vídeo, olha aí quanta gente você pode ajudar, olha aí quantas pessoas com hipertensão arterial que você pode estar ajudando aí, só mostrando esse vídeo. Lembrando que a Clínica Iano está aqui em Indaiatuba, né pessoal? Então você de Indaiatuba, Campinas, São Paulo, Salto, Itu, Piracicaba, pode se consultar com a gente via presencial. A gente está aqui em Indaiatuba, tá? Não esquece de me seguir no Instagram, hein? Se você fizer uma boa alimentação, uma dieta Dash, aquele prato ali de dieta Dash, você me marca lá que eu vou fazer questão de te repostar. Ô filho, mas você vem aqui, ainda bem que você vem no final do vídeo. Dá oi pro pessoal. Oi amigos do coração, vamos controlar a sua pressão, não é verdade? Vamos manter a pressão abaixo de 12/8. Dá um abraço, manda um abraço para eles. Tá bom, pessoal? Então eu vou ficando por aqui. O recado de hoje é esse. Um grande abraço e até a próxima.